Olá, está começando mais um Boletim Entrevista, que a gente fala de temas importantes para a cidade com quem entende do assunto. E hoje a gente vai falar de adolescentes e redes sociais. Tem tudo a ver, né? Mas essa relação tem seus prós e contras e eu estou aqui com o Carlos Eduardo, psicólogo, para conversar. Seja bem-vindo. Obrigado, olá. Vamos tocar para frente o assunto. Vamos lá. Redes sociais e adolescentes. A gente sabe que essa é uma relação muito próxima hoje em dia, né? Mas quais são as dificuldades, quais são os efeitos que essa relação, né, esse uso excessivo das redes sociais podem causar aos adolescentes? De algumas maneiras. De forma negativa, o isolamento social. Hoje nós temos um quadro nós chamamos de geração do quarto. São jovens que ficam no quarto o tempo todo, muitas vezes eles não são acompanhados pelos pais, e nós temos muitos perigos nas redes sociais, né? São muitos os perigos e nós precisamos estar sempre alerta, conversando com jovens, principalmente adolescente, que é uma fase bem complexa, é uma fase onde existe aquela questão do luto, daquela fase infantil que está indo embora e está vindo o adolescente. Então o pai, o adolescente, ele já não vê o pai como herói, ele perde aquela conexão e ele começa a buscar outras conexões, outras amizades. E às vezes nos colegas ele também não encontra referência porque estão tão perdidos quanto ele. Então assim, é o trabalho dos pais, acompanhar os filhos, essa geração, quando seu filho está muito no quarto, procurar estar sempre atento com o que ele está fazendo, com quem ele está conversando. Pode se fazer de uma forma sem ser invasivo, sempre se aproximando dos jovens para saber mesmo o que está acontecendo, se for necessário buscar psicoterapia para tentar entender esse momento que é um momento difícil, né? Porque o que é a adolescência? A adolescência é um momento de transformação, de várias transformações físicas, sociais, né? Emocionais, mudança de corpo. Então, às vezes, eles se olham no espelho, eles não se veem mais aquela criança, se acham estranhos, né? Na própria funcionalidade do corpo, eles estão começando a entender como lidar com aquele corpo novo. Eu acho que isso é interessante a gente frisar, porque nas redes sociais a gente acaba tendo uma visão de mundo um pouco conturbada, né? Porque muitas vezes a gente acompanha a vida dos famosos e vê uma vida perfeita. E o dia a dia da população não é esse. O consumo excessivo desse tipo de conteúdo pode distorcer a imagem que o adolescente tem dele? Pode sim, porque existe ali uma grande dificuldade, principalmente essa geração, a geração chamada Alfa, né, que nasceu imersa nas redes sociais, com esse fenômeno das redes sociais. Então, é uma complexidade muito grande, onde é realidade e onde é virtual. Nós temos fenômenos, né? Um fenômeno que aconteceu na Noruega em 2014, um jovem que tinha uma espécie de degeneração assim, muscular mesmo, acho que é Duchenne. O pai dele, ele tinha essa complexidade, ele ficava ali o tempo todo na internet e ele veio a falecer, porque o prognóstico dele mesmo, dos médicos, é que ele viveria até os 20 e poucos anos. E ele veio falecer em 2014. E o que aconteceu? No velório dele vieram pessoas de todas as regiões do mundo, entende? Da Holanda, da Suécia. E o pai dele não entendeu o fenômeno. Ele era, no mundo virtual, conhecido e muito famoso naquele jogo World of Warcraft, alguma coisa assim. Eu tenho dificuldade com jogos assim. É isso mesmo. É esse nome. Então, ele era, nessa realidade virtual, ele era uma pessoa conhecida pelo mundo inteiro. E o pai dele não entendeu o fenômeno, se deparou com o virtual e o real. Quem é o meu filho real, entende? Então, assim, esse choque limiar, né? essa questão, é bom os pais entenderem, acompanharem, saber que tipo de jogo o filho está jogando, assim, colocar regras são importantes para a formação da pessoa, né? Do adolescente ali mesmo, tentar se aproximar e sempre buscar auxílio psicológico, se for necessário. As redes hoje, a cidade de São José dos Campos oferece, as faculdades oferecem esse tipo de serviço. Então, é sempre, quando o jovem tiver com uma dificuldade,
procurar psicoterapia para ajudar o jovem a passar por esse momento de transformação, de entendimento do mundo. Eu acho que é muito importante ainda, é uma questão que está sendo muito estudada ainda, né? Estamos passando por uma fase de transição. Até essa geração alfa aí tá criando os próprios filhos, a gente vai ainda estar em uma fase de transformação. É tudo muito novo, existem alguns estudos, alguns mapeamentos, assim, da esfera, assim mesmo, da ressonância magnética funcional, fazendo alguns estudos para entender, se é um estudo agora na Carolina do Norte, que esses jovens que acessam mais vezes o celular, as mídias sociais, eles são mais sensíveis a alguns fenômenos que eles conseguem ver, eles são mais sensíveis. As conexões deles aparecem em mais campos no cérebro. Atividade cerebral maior. Então, assim, esses jovens que vão se tornar adultos, é tudo muito novo. A neurociência está tentando entender esse fenômeno agora. É tudo muito novo. A gente está no começo, a gente está engatinhando para entender. E a gente já está começando o debate aqui, né? Nosso tempo aqui é curto para um assunto tão profundo, né? Mas acho que é interessante a gente já deixar essa mensagem para os pais, que é: acompanhem seus filhos, né? Os adolescentes também escutem os pais, né? Precisam escutar os pais. E essa relação, ela ainda precisa acontecer para que o desenvolvimento deles continue sendo saudável. Para essa geração agora, que eu não sei se eles ouvem Legião Urbana, né? O Renato Russo sempre dizia que você dizem que seus pais não entendem, mas vocês não entendem seus pais. Então, assim, hoje a gente entende os pais da gente de uma forma diferente, com a experiência. Ter um pouco de paciência com os pais também, porque é tudo muito novo. E assim, a família é muito importante nessas situações e a psicologia, ela ajuda de uma forma, assim, muito importante, né? A psicologia, ela traz essa terapia que ajuda mesmo no desenvolvimento, não é conversa de bar, entende? É muito importante a psicoterapia, participar, falar dos seus problemas, coisas que você não consegue contar, segredos que estão lá escondidos, que você não consegue conversar com seu pai, às vezes por vergonha ou por outro motivo. Então você procura um psicólogo, procura a referência desse psicólogo e vai lá e conversa com ele, coloca esses pontos. É importante. Isso aí, sempre a procura de um profissional. Muito bom. Bem, o nosso boletim entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigado você pela oportunidade. É isso, pessoal. Voltamos na semana que vem com mais um assunto importante aqui para a nossa cidade. É com vocês aí no estúdio.